Fala aí, pessoal. Bom, vou mostrar para vocês aqui esse robô que nós desenvolvemos. Esse robô ele tem duas estratégias, né? Eu vou mostrar aqui o que eu coloquei aqui como estratégia 1, que é uma estratégia de gap. Esse robô, nós fizemos um curso mostrando como desenvolvemos esse robô do zero. E aí quem quiser, tiver interesse, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Vamos lá. Bom, esse robô aqui, ele vai operar estratégia de gap, né? E aí, basicamente, eu fiz o seguinte. Vamos supor que tivesse uma média lenta aqui, passando por debaixo aqui desse gráfico diário. E vamos supor que o mercado ele abrisse com um gap aqui de baixo, né? E a ideia inicial que eu tive quando eu fui montar essa estratégia era que quando o mercado abrisse em um gap de baixa, com a média lenta virada para cima, eu entrasse, né, esperando o fechamento do gap a favor da média, para poder pegar esse movimento aí de fechamento do gap. Só que quando eu fui rodar o backtest em um período mais longo, eu percebi que, na verdade, eu ia ter lucro no longo prazo, operando essa estratégia, entrando exatamente na posição aposta, né? Entrando contra a média e entrando contra o fechamento do gap. E aí eu vou rodar aqui um dia, né? Um exemplo aqui para a gente ver aqui como o robô, né, ele vai fazer a entrada aqui nessa estratégia. Eu vou aqui iniciar e aí a gente vê aqui que ele vai entrar aqui no fechamento, né, dessa vela, né? Eu vou pausar aqui e ele entrou aqui contra, né, o fechamento do gap, ou seja, a favor da continuidade aqui desse movimento de alta aqui, né, e contra a média, né? E fazendo os testes, eu verifiquei que eu obtive um desempenho melhor na média de 9 períodos e a média de 2 horas. Né? Então, atualmente a média aqui está virada para baixo. A média não está aparecendo aqui porque o MetaTrader, ele tem, eu acho que é como se fosse uma espécie de bug, que quando eu mando plotar uma média no gráfico, em que o período dessa média está diferente do período do gráfico, a média não aparece, mas eu consigo pegar a inclinação na média. Nesse exemplo aqui, nós estamos num gráfico de 5 minutos, só que a média ela está no período de 2 horas. Então, por isso que a média não aparece aqui, mas eu já consigo ver aqui que ela está, né, 37% inclinada aqui para baixo. Né? Então, o robô ele vai entrar aqui contra o fechamento do gap, né? E aí depois de alguns candles aqui, eu acho que no terceiro candle ele vai bater aqui no alvo, né, nesse exemplo. E aqui nesse exemplo, né, o tamanho do alvo e o tamanho do stop, ele é calculado em TR, né? E aqui atualmente o TR está em 285 pontos. Para quem não conhece, o TR ele é um indicador muito simples, que ele basicamente ele vai pegar a média de volatilidade das velas, né? E nesse caso aqui, olhando aqui para as configurações do robô, eu vi que essa estratégia ela teve um desempenho melhor quando eu coloco um TR de 100, ou seja, o valor do TR vai ser a média de volatilidade das últimas 100 velas, né? E aí eu posso colocar aqui o valor do TR que eu quiser. E aí o meu stop loss ele vai ser um TR e meio, né? 1,5, e o meu take profit vai ser 1, né? Então aquele valor que estava dando lá de 280 pontos, se eu não me engano, o meu alvo ele vai ser 280 pontos e o meu stop vai ser 280 pontos multiplicado por 1,5. Né? E aqui eu digo qual é a estratégia e aqui eu digo o limite de gain e o limite de loss diário da estratégia. Então eu vou voltar aqui para a tela inicial, eu vou desmarcar essa opção para eu não precisar mais visualizar, né, as operações no gráfico, e aí vou rodar aqui no período um pouco mais aqui de um ano e vamos ver aqui a curva de capital. Vou clicar aqui em iniciar, vou clicar aqui em gráfico e aí ele vai mostrar aqui no gráfico a evolução da curva de capital. Essa estratégia aqui, ela é uma estratégia em que vai aparecer poucos sinais, ou seja, vão ser poucas operações, né, feitas aí durante o período, né? Ele vai passar vários dias sem fazer entrada, mas eu percebi aqui no relatório do backtest que essa estratégia ela tem uma relação risco-retorno muito boa, porque durante esse período, né, de um pouco mais de um ano, nós tivemos um drawdown máximo, né, de 3 loss seguidos e o total de 195 negativo, e a sequência de gain, né, foram 13 operações positivas
e o total aqui de 382,80. Então, a relação, né, risco-retorno, sequência máxima de loss e sequência máxima de gains durante esse período dessa estratégia, ele foi muito bom, né? Então, essa estratégia aqui, ela é uma estratégia que, apesar de ter poucas entradas, ela tem um nível de acerto e uma relação risco-retorno muito boa, e seria aí uma estratégia para a gente utilizar ela junto com outra estratégia, né? Porque como a quantidade de entradas aqui vai ser muito baixa, né? Então a gente poderia facilmente utilizar esse robô aí junto com outra estratégia, ou até mesmo junto com outro robô, para pegar, né, essas entradas aí quando elas aparecerem, né? Apesar de raras, né, essas entradas, elas são muito assertivas. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham ajudado aí e até a próxima. Valeu!